Boa noite, amada igreja, graça e paz. Eu queria que os irmãos abrissem Filipenses capítulo 3. Nós estávamos cantando esse último louvor. Um louvor extremamente bíblico. A prova está aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E eu tive uma impressão muito forte assim no meu espírito, que essa palavra, não só do louvor, mas a palavra de Deus, né, como o pastor Michael no início orou e compartilhou conosco, é o que nos dá vida, porque nós, antes de conhecermos a Deus, todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas até encontrar com Cristo, todos nós estamos mortos. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a vida de Deus. E é sobre isso, né? O Evangelho se trata sobre isso também. O Evangelho é para pecadores, né? E todos nós somos pecadores. Alguns estavam mortos, alguns talvez ainda estejam, isso Deus sabe, mas é uma noite de vida, como foi lido aqui, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas. Que ele cita anteriormente ali, né, do versículo 1 ao 6, só para contextualizar os irmãos. E as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, né, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a graça, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, né, a graça, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E aqui a gente pode fazer um parênteses para aquilo que eu fui alcançado. Esse é o sentido dessa expressão. Aqui ele foi preso mesmo, por pregar o Evangelho, foi perseguido. Mas aqui, nesse sentido, ele é exatamente pelo aquilo que alcançou ele, o Evangelho. A pessoa de Cristo alcançou. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que mensagem, irmãos! É uma seta rumo à eternidade. Rumo à eternidade, à vida eterna. 15, 16 e últimos ali, perdão, até o 16. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, né, sintamos isto mesmo. E se já sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aquilo que nos alcançou, o Evangelho, nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus, a fé. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Aqui a gente pode lembrar de Romanos 1, que foi capítulo de Romanos 1, sugiro a leitura para os irmãos depois. Mas a nossa cidade, né, o nosso destino, o nosso endereço, o nosso alvo, a soberana vocação, esse rumo à eternidade que nós falamos, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que voltará. As pessoas estejam prontas ou não, creiam ou não, Jesus voltará. Ele vai cumprir, como ele sempre cumpriu, tudo que ele disse. E que o Senhor Jesus Cristo, 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja bem, irmãos, essa semana a gente está de reforma. Meu sogro está aí ajudando. Uma coisa simples, mas é muito trabalhosa lá na casa onde a gente mora. Meu sogro, assim, um homem já de idade, minha esposa, que estão mais... Eu estou ali também trabalhando, tentando ajudar. E vai dor no corpo, assim. Cansaço. Um pouco de desgaste. Que é uma lida bem... O Adriel trabalha bastante com construção, com obra. É uma coisa, olha, sinceramente, ó, parabéns. E às vezes nosso corpo sente. Tem pessoas, eu já falei isso aqui num outro texto, eu vou repetir hoje, algo que uma vez Deus me falou. Tem pessoas que aqui, nessa terra, nesse tempo ainda, não enxergam. São cegas, não veem. Tem pessoas que não andam, nasceram assim, aleijadas, né? Desculpe a palavra, com essa deficiência de não poder se movimentar. Tem pessoas que não têm algum membro, não tem uma perna, não tem uma mão. Tem pessoas que só têm o tronco e a cabeça. Quando nós recebermos esse corpo aqui, irmãos, que nós encontrarmos com Cristo, o cego, a primeira pessoa que ele vai ver vai ser Cristo. Vocês estão entendendo? Imagina que glória, irmãos. Cristo recebendo, se essa pessoa for convertida, né? Tem um porém aí, né? Se ela realmente pertencer ao Senhor Jesus, a primeira pessoa que ela vai ver a abrir os olhos vai ser o Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês têm compreensão disso? Aquele que não tinha braços, que só tinha um tronco, a primeira pessoa que ele vai abraçar vai ser o Senhor. E também é sobre isso o Evangelho. Porque nós não somos ainda, no próprio contexto aqui, o que nós deveríamos ser. Mas, meus irmãos, tenham fé, porque também nós já não somos como nós éramos. Deus mudou a nossa vida. Irmãos, nem de longe eu sou como eu era. Eu ainda estou muito aquém. Não era para estar, pelo tempo decorrido. Mas isso é importante a gente entender. Nós não somos como nós deveríamos ser, o ideal ainda. Mas a gente já não é como nós éramos. Aleluia! Glória a Deus. E isso é obra do Espírito Santo, que vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, de força em força. O Senhor é a nossa força, a alegria dele é a nossa força, irmãos. Eu não sei como é que tu está, mas eu sei que o Evangelho é o poder de Deus todos os dias para nos salvar. Todos os dias, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar de nós mesmos, do pecado, do mundo maligno, de Satanás, do inferno. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar então, dada essa introdução. O Evangelho pode passar, filha, né? Aqui nós já vimos a pregação expositiva, a teologia bíblica, a preservação das escrituras com o pastor Maico inteirinha. Tudo isso está no canal da igreja,
que a Marina e a Duda ali cuidam, a Carol. Todas essas ministrações, esses ensinos. Se as pessoas que estão chegando, que querem conhecer o que nós cremos, nossa regra de fé e prática é a Escritura, é a palavra de Deus. Pode conferir lá, né? Vai ter as exposições de Romanos, que tem muito a ver com o assunto de hoje. O pastor Michael Scherer, né, nosso pastor, que é o pastor dessa igreja. O Evangelho é a mensagem, acompanhe comigo aqui, central de Deus em sua palavra para os pecadores. Que todos pecaram e todos carecem, né, necessitam da glória de Deus. Porque foram destituídos dessa presença, dessa glória. Foi isso que ele falou lá no... Se comerdes, certamente morrerás. E ele cumpriu, porque ele cumpre todas as coisas que ele fala. Como o homem comeu, desobedeceu, né, ali se desviou, o pecado, ele ofendeu a Deus, e com aquilo ele se opôs a Deus, e a partir dali ele ficou caído, né, e nós sabemos que o nosso Deus é um justo juiz, e ele não inocenta o culpado. E não é porque ele é um Deus mau, não. É porque ele é um Deus bom. O caráter dele é bom, é perfeito, é santo, é reto. E ele mesmo não permite se relacionar. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Nele não há pecado. Então ele não pode se contradizer e se relacionar com isso. Então, Deus em sua palavra para pecadores. E a Bíblia é o registro, né? A palavra de Deus é o registro, né, de Deus, deste evangelho em Cristo, em sua vida, em sua obra, em sua ordem, para a sua igreja aprender, para a sua igreja viver e para a sua igreja transmitir este evangelho. Ou esta vida, amém? Essa nova maneira de viver, esse estilo de vida em Deus, em Cristo. O evangelho está na promessa do início ao fim das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos ver a promessa de Deus dando esperança, gerando fé, a salvação das pessoas como um meio, não é um fim em si mesmo. A promessa não é um fim em si mesmo, a salvação não é um fim em si mesmo. Nós não podemos também cair errar dessa forma, porque é um meio para nós vivermos a vida eterna, lá na morada eterna, na casa eterna, com o Pai eterno, com a família eterna, na mesa eterna para sempre. Amém? Então a salvação é um meio para isso, ela não é um fim em si mesmo. Do início ao fim das Escrituras, como as boas notícias sobre a salvação e o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Né? Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua cruz também tem centralidade nesta mensagem. Então, a mensagem central da Bíblia, da palavra de Deus, é o Evangelho. Essa é a nossa intenção. Nossos objetivos nesses tempos, o pastor Michael vai ministrar quinta-feira que vem, confirmado. Amém, glória a Deus, estou na expectativa. Né? E, então, nossos objetivos são esses, mostrar para os irmãos em toda a Escritura esse evangelho, esse padrão, essa organização da pregação de Deus, né, de Abraão, de Moisés, todos os escritores, dos profetas, dos apóstolos, está ali na íntegra. Né? Pode passar, filha, por favor. Eu agradeço a minha filha tem incansavelmente me ajudado, porque eu não tenho essa habilidade aqui. Então, a minha filha tem... Tudo que vocês estão vendo aqui foi, né, obra da minha filha. Glória a Deus pela vida dela. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, eu não sei falar hebraico, tá? Porque é uma outra língua, não é português, assim como o grego, né? Mas bazar, ou bassar, ou basar, não sei, tá? Vamos falar bassar, bem simples, tá? Seria, né, digamos assim... o que ele está no Antigo Testamento, tá? A gente até não faz muito essa divisão,
mas só para localizar os irmãos. Então, ele é usado para representar as boas notícias, e ele tem o correspondente naquele que a gente viu quinta-feira passada, quem estava aqui vai lembrar, que é o Evangelium, que é a palavra em português o quê? Evangelho. Então, qual é a correspondente dessa palavra aqui? Evangelho. Então, agora eu vou mostrar para vocês no Antigo Testamento, algumas vezes que essas ocorrências, né? O pastor Michael me ajudou a organizar. Então, ali, ó, anunciar boas novas, pregar, trazer notícias, tudo isso aqui, essa palavra, né, Bassar, ela significa desde um anúncio de um nascimento, de um casamento, de uma família, às vezes até de uma morte, né? Então, vários tipos de avisos importantes, mas normalmente são de boas notícias, tá? Então, também não vamos aqui... Então, vamos lá, vamos dar um exemplo para vocês. Em Isaías 40, versículo 9, nós vamos mostrar esse verbo que é o equivalente a evangelho. É isso que eu quero mostrar para vocês no Antigo Testamento. Vamos lá. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, ou seja, que anuncia o evangelho, entenderam? Esse é o sentido, né? Sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, aqui nós temos a proclamação do Evangelho. Amém? Então, o nosso interesse é mostrar para vocês o correspondente no Antigo Testamento e no Novo, né? Evangelho e Bassar são os dois correspondentes em toda a Escritura, no hebraico, Antigo Testamento, e no Novo Testamento, grego, né? Então, as boas novas é o Evangelho. O significado, na quinta-feira passada, nós mostramos, a gente não vai poder mostrar agora ali, mas no grego, da palavra evangelho é evangelium, que significa boas novas ou boas notícias. Esse é o significado desse termo, evangelho, tá? Só para situar os irmãos que não estavam na quinta-feira. Ó, 41, 27, Isaías também. Eu sou o que primeiro direi a Sião, né? Eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas, né? É interessante isso, né? Aqui pode ser o profeta, mas também é um tipo, né, do pregador, né, desse que é o evangelizador, desse que prega o evangelho, que nós sempre vamos ver na figura de Cristo também. Porque Cristo, ele é o pregador e ele também é a mensagem. Ele é as duas coisas. Ele é o próprio evangelho, né? Isaías 52, 7. Irmãos, esse texto é citado no Novo Testamento. Olha que preciosidade, irmãos. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas e que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Pregação do Evangelho. Simples. E é um texto muito conhecido, né? Citado ali pelos apóstolos, né? Pelo Senhor, em Romanos, apóstolo Paulo, lembrando, isso se cumpriu, né? Bom lembrar, né? Vai se cumprir, exatamente, vai ser citado, mas em forma de cumprimento também, né? E o 61, né? A gente tem que lembrar o Senhor Jesus, né? E também... é muito importante, irmãos, que nós entendamos que a pregação do Evangelho, hoje nós estamos tentando falar do conteúdo, não tanto da pregação, não tanto da forma. Mas o que é o Evangelho? Lembram as perguntas iniciais que a gente fez quinta-feira passada? O que é o Evangelho? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Então, esse é o ponto, tá? Esse aqui é um texto também muito conhecido de todos nós, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram quando se cumpriu isso? Jesus vai até a sinagoga, né? E ele lê exatamente esse texto, irmãos. E depois ele diz para eles, hoje se cumpriu essa palavra. E os religiosos ali, os fariseus, eles ficam loucos, né? E ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele é o ungido, o Messias. Lembra?
para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Pregação do Evangelho liberta, porque o que liberta as pessoas, o que salva as pessoas, é a pregação da verdade, em amor, como a gente tem dito, né? Não é simplesmente uma diplomacia, né? A gente é muito assim, as pessoas, elas passam a vida toda ofendendo a Deus. É um pouco duro, eu vou falar aqui. Passam a vida toda, né, nem aí para Deus, descumprindo tudo, desobedecendo tudo, vivendo. E aí, quando recebem a verdade, se ofendem. Já viram isso? Se ofendem, acham ruim, né? Porque pensam que são pessoas boas, mas eram pessoas mortas, eram pessoas ruins, mas até encontrarem com Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que o Evangelho ensina. Não ao contrário disso. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, pelo menos, vamos pensar assim. E Jesus estava ali, né, naquele momento, querendo ensinar eles sobre a oração. Vocês lembram? E aí ele está falando sobre a oração, né, não orem assim, orem assim. Mas Jesus fala uma coisa naquela conversa ali. Ele fala assim, ó, vós que sois maus. Quem lembra disso? Isso é evangelho, irmãos? Quem é que está falando isso? O próprio Senhor Jesus. Para quem ele está falando? Para quem estava andando com ele. Não era para estranhos, não era a multidão. Sabe aquelas multidões que apareciam para receber milagres? Que não convertiam e tal? Não era esse tipo de gente. Era para aqueles que estavam andando com ele. Ele vai ensinar eles a orar e falar, vocês que são maus. Imagina o Pedro ali, né? O João fez assim, ó. Poxa, Senhor, né? Eu pensei que eu já era bom, né? Eu pensei que eu já, né, já tinha alguma coisa, né? Irmãos, a única coisa de boa que nós temos na nossa vida é Cristo. A única. E a questão nem é essa, irmão. Tu não tem uma opção. Eu vou te falar uma coisa. Cristo é tudo de Deus. E Ele é a única coisa, perdão, Ele é a única pessoa, Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o único Salvador. Bom, de fato, assim, que vai te salvar. Tu não tem uma outra opção. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem um outro caminho, não tem um outro Deus, não tem um outro Jesus. A palavra vai dizer que tem os falsos cristos, tem os falsos mestres, profetas e tal, mas a questão não é essa. A questão é que é somente Cristo. Nada mais importa. A gente leu aqui em Filipenses 3. Por perda tudo, por amor de Cristo. Isso é o Evangelho, irmãos. Não é uma parceria, não é uma sociedade. Não, Deus vai ser meu parceiro, vai ser meu sócio. Eu continuo governando minha vida aqui. E Deus, quando eu precisar, Ele é um quebra-galho, né? Eu vou lá, né? Deus, carimba a minha situação. Será que é isso? Não é isso que o Evangelho diz. Conversava com um gaúcho, acho que no final da outra quinta-feira, uma situação ali. Nós temos um trono e uma cruz, né, no coração aqui, nesse... Eu entendo assim, desde pequeno, me ensinaram assim. E nós temos Jesus e nós. Se eu estiver sentado no trono, quem é que está na cruz para mim? Jesus. Mas se eu estiver na cruz, quem é que está no trono? Jesus. E aonde está Jesus na tua vida? Na cruz ou no trono? Quem governa a tua vida? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? Tu precisa ser salvo? Pode passar. Então aqui eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de ocorrências, né, Pastor Michael? Tudo isso aqui são versículos, nós não vamos ler todos, tá, irmãos, para ganhar tempo, de ocorrências desse verbo, esse correspondente de evangelho. Então aqui são vários textos em Isaías, Naum, Salmos, né? 1 Pedro vai citar, aí é o cumprimento, Pedro citando, né? O profeta Isaías, Crônicas.
Tá bem? Depois isso aqui vai ficar disponível para quem quiser, né? Então, o correspondente pode passar. Uma introdução. Qual é o entendimento bíblico do Evangelho? No que concordamos seja bíblico e que seja verdadeiro, né? Por vezes é tentador apresentar alguns benefícios do Evangelho. Por exemplo, a pessoa começa a ter fé, né? Fica mais confiante, segura, né? Ela começa a ter uma vida mais piedosa, santidade, alegria, paz, felicidade, satisfação. Aí vem aqui uns um pouquinho mais delicados, né? Autoestima, prosperidade, aí amor e verdade voltam a uma normalidade, né? Eu botei aqueles dois também de propósito, né? Autoestima e prosperidade, como se fosse o quê? O próprio Evangelho. Isso aqui é um erro muito comum. Não é. Para o entendimento de alguns, pode tentar forçar que seja, mas não é. Não é o conteúdo. Como mensagem, não é exatamente disso que trata o Evangelho. Isso são benefícios, né? Isso são coisas, benefícios do Evangelho, mas não é o Evangelho. É diferente, é um resultado do Evangelho na minha vida. Que é diferente, tá? Então, o entendimento bíblico do Evangelho deve fundamentar em nós, como igreja, né? A fundamentar-se como? Em cada sermão, né? Em cada oração, em cada batismo, em cada ceia, né? Em cada canção, em cada discipulado, conversa, pregação, até as conversões. Mais de qualquer outra coisa, na vida da igreja, os membros deveriam orar e anelar por um conhecimento mais profundo e bíblico, né? Que é o Evangelho aprendido, vivido e transmitido. Agora, pode passar. Nós vamos entrar aqui. Ó. O Evangelho, como a gente já viu assim na sua etimologia, no seu significado e sentido, ele é a transmissão, né, das boas novas, das boas notícias de salvação em toda a Escritura. Então, em suma, é isso. Se trata disso. Tá? Mas vamos lá. É chamado de Evangelho de Jesus, Evangelho do Reino, Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, da glória de Deus. Eu não botei aqui, mas tem isso, nessas expressões na Escritura. É Evangelho da graça, Evangelho eterno. Mas, na verdade, é um só e único Evangelho em toda a Escritura, que é o Evangelho de Cristo de fato. É sobre Cristo, é tudo sobre Ele. Ele é o protagonista, ele é o principal de toda essa história. É tudo sobre Jesus. Nesse aspecto, né, é tudo sobre ele. Como protagonista, essa história é sobre Jesus. Né? É uma boa notícia, mas pode tornar-se desorganizada e confusa se tivermos entendimento errado e não partir, né, do princípio, do início ao fim da palavra de Deus. Que é aí que é o ponto que nós vamos... Que essa é a nossa tentativa aqui de trabalhar junto com todos os irmãos. Porque hoje as pregações são antropocêntricas, né? Antropocêntrica significa o homem no centro. Então, a maioria dos pregadores, eles partem a partir do homem. Eles até chegam a falar de Cristo. Mas, em suma, a maioria das pregações do Evangelho é isso, irmãos. É antropocêntrico. É o homem no centro. É como se o homem, como um jovem disse um tempo atrás, né, fosse o centro do Evangelho. Né? Alguns vão lembrar dessa fala aí. Um jovem, né, pregador aí, né, de Santa Catarina. Misericórdia. Né? Mas vamos lá. Então, as pregações, elas se tornaram um revestimento finíssimo, colado à nossa cultura, sobre os valores de nossa cultura, influenciados por ideologias, por filosofias, por psicanálise. Então, essa mensagem que hoje as pessoas têm ouvido de várias maneiras, até dentro de igrejas, ela é muito centrada no homem, na sua condição, no que o homem precisa para se sentir melhor consigo mesmo. Ou até a gente poderia dizer assim, para estar em paz em seus pecados. É uma fala um pouquinho mais apropriada, né? O homem, na sua consciência, até conhecer a Deus, ele tem uma vida em pecado,
Só que ele se acha bom, mas daí quando ele conhece a santidade de Deus, ele vê que ele não é tão bom assim, ele precisa se arrepender dessa vida, de toda a sua vida. Ele precisa receber uma nova vida. Isso só é possível pelo poder transformador do Evangelho, por obra do Espírito Santo. Não há outra maneira. Somente o Espírito Santo de Deus pode transformar pelo poder do Evangelho a vida de cada um de nós. Pode passar, filho. Então, para isso, irmãos, nós temos aqui tipo um padrão, nós conversávamos, eu e o pastor Michael, a nossa tentativa é essa, uma organização, né? Olha lá, ó, a centralidade nesta mensagem, né? Uma cosmovisão, não sei quem está acostumado com essa palavra, cosmovisão é uma visão do todo, tipo assim, um panorama geral, uma visão de todo o quadro, é nesse sentido. Em toda a Escritura, lembram? De Gênesis a Apocalipse. Ou seja, vocês viram que eu não estou falando só do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Alguns que conhecem um pouquinho mais a Escritura, então, até agora ele não está tocando nos 4 Evangelhos. Como se fosse somente isso o Evangelho. Não é. Embora eles tenham essa nomenclatura, não é. O Evangelho não começa em Mateus, irmãos. Nunca começou. É o entendimento errado que muitos têm, historicamente falando, que a gente nem vai entrar nisso agora. Tá? Como Deus preservou sua palavra, e na íntegra, nós podemos ver nessa palavra preservada, né? Fiel, inerrante, autoritativa, infalível, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Essa é a palavra de Deus. A gente pode ver a centralidade dessa mensagem como cosmovisão em toda a Bíblia, né? Em toda a Escritura sobre o Evangelho. Primeiro, quem é que nos criou? Nós já falamos sobre isso, a tentativa é de novo lembrar os irmãos, tá? E a quem nós devemos prestar contas? Tu sabe quem te criou? Se alguém te perguntar assim, quem te criou? Alguns iam dizer que foi, como é que é, tem as teorias aí, né, da ciência, né? Foi uma explosão, Big Bang, teoria de Darwin, ou que a gente veio do macaco, da evolução. Tem de tudo, irmãos. Tem cada insanidade, assim, olha, nem a ciência consegue ajudar, né? Nesse aspecto. Mas a ciência, ela se prostra diante da Escritura. Incrível. Incrível. Ela não consegue, não só não consegue refutar a Escritura, como ela se prostra. E reconhece que a Escritura sempre esteve certa. Sobre tudo. Então, quando tu lê, nós temos fé, nós somos aqui pessoas que creem em Deus, amém? Tem alguém aqui que não crê em Deus? Pode ter a coragem, levante a mão. Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A nossa fé, irmãos, ela parte disso aqui. O primeiro versículo da Bíblia, depois disso aqui, ó, é o início de tudo para nós. Que Deus é o Criador, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Esse é o ponto de partida de toda a fé, de tudo que nós vivemos, nossa regra de vida. A gente sempre aconselha, o pastor Michael já falou isso, eu já falei, até pessoalmente a gente ministra junto, eu e ele, a gente vai nas casas, pregar para as pessoas, né? Que a pessoa tem que ter entendimento de Gênesis 1, 2 e 3. Todas as pessoas que começam a ler a Bíblia, elas deveriam entender bem Gênesis 1, 2 e 3. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia. A pessoa deveria entender muito bem. Porque daí ela tem uma fé correta. Inicialmente perfeita, no aspecto que ela começou no início. No princípio. Literalmente. A nossa fé começa aqui, Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus. Depois, tudo vem depois, irmãos. Tudo vem depois. Então, nesse aspecto, quem é que nos criou? Quem te criou? E a quem nós devemos prestar contas? Sabemos os termos da Escritura, onde o nosso Criador, aquele que nos criou, nos diz como devemos viver? Tu sabe disso? Não precisa responder para mim, isso é retórico. Mas reflita sobre isso. Eu sei ou não sei? Deus me criou. Eu sei quais são os termos de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu preciso saber.
Tu te importa em saber o que o teu Criador tem para dizer ao teu respeito? Vocês viram como amplia, irmãos? Eu estou levando vocês lá para o início de tudo, para o Deus único Criador. Isso é a pregação do Evangelho, irmãos. Olha que tremendo isso. Né? Segundo, qual é o nosso problema? Aqui está falando agora de nós, né? No início está falando de Deus, ok? Estão comigo? Deus. Segundo, sobre nós, o homem, né? O homem, entendam, mulheres, entendam ser humano, tá bom? Quando eu falar homem, é homem e mulher, tá bom? Por favor. Qual é o nosso problema? Nós temos algum problema? Porque alguém pode dizer, eu não tenho problema nenhum. Alguém na sua ignorância, ignorância no aspecto de falta de conhecimento. Não estou aqui também para ofender ninguém, estou aqui para dizer, né? Nós podemos ou não ter uma falta de conhecimento? Nós não sabemos tudo. O pastor Michael falou que estamos aprendendo, amém? Todos nós estamos aprendendo. Qual é o nosso problema? Nós temos algum problema? E por quê? Né? Tu tem consciência, né? A pessoa que tem um problema tem consciência, ela tem consciência que pecado é o problema, né? Que o pecado, faltou um O ali, eu não digitei, isso é falha minha. Que o pecado é um problema, porque é. O problema, deixa eu te falar uma coisa, o teu problema, o meu problema, o nosso problema para com Deus é o pecado. Esse é o nosso problema. E ele é um problema gravíssimo. O problema não é ter uma morte súbita, ou uma doença terminal, ter um divórcio, uma separação abrupta, uma perda, uma falência. Isso não é problema. Não perto do pecado. Porque isso aqui pode te separar de uma eternidade toda, meus irmãos. Do teu Criador. Da vida eterna. O pecado pode fazer separação, porque em Deus não há pecado. E ninguém que não tenha sido santificado pela palavra, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Viu como o pecado é um problema? A santificação na nossa vida, irmãos, ela é operada pelo Espírito Santo mediante as Escrituras. Pelo lavar purificador. Jesus orou assim, Pai, santifica-os. Santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a tua palavra. O que Jesus quis dizer, meus irmãos? Em João 15 ele vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe o que quer dizer, irmãos? Nós já fomos libertos, já fomos santificados, salvos da culpa do pecado. Nós que estamos em Cristo Jesus. Nós não sentimos mais essa culpa, porque fomos perdoados. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, substituiu o nosso lugar. E Jesus também nos livrou do poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado não governa mais nossa vida. É o poder de Jesus. O poder da cruz, da ressurreição, do sangue dele, que nos lava. Então nós já fomos livres da culpa do pecado, nós já fomos livres do poder, do governo do pecado, do domínio do pecado, só que nós não fomos livres ainda da presença do pecado. Ainda não. Já, só que ainda não. É um pouco complexo, porque é futuro. Quando Jesus vier, nós lemos hoje. Quem lembrar aqui o final do texto ali de Filipenses 3, nós vamos receber o corpo glorificado, o corpo sem pecado de Cristo Jesus. Ali seremos livres da presença do pecado de uma vez por todas. Santos eternamente. Com o corpo glorificado. Então é um grande problema, meus irmãos. Ter consciência que o pecado é um problema é muito importante. Porque se a pessoa
do conteúdo do evangelho, né, que não tem como falar da pregação, falar do evangelho sem falar da pregação, mas aqui eu vou ter que falar uma hipótese. Estou pregando o evangelho, se eu não deixei a pessoa consciente que ela tem um grande problema, que é o pecado, que esse é o maior problema dela, a pessoa não tem problema maior que o pecado. Ninguém tem um problema maior que o pecado. O pecado é pior que a morte. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas ele é pior que a morte. Porque ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Para a eternidade. Se não houver fé e arrependimento. Então, meus irmãos, olha aqui, ó. Você pode se salvar? Eu posso me salvar? Nós podemos nos salvar? Algum de nós pode se salvar? Não. Não. É uma má notícia. Tu não consegue te salvar. E outra, por que tu não pode salvar? Por causa do pecado. Entendeu o problema? Deus é santo. E quando a gente fala de substituição, é uma substituição penal. Não é simplesmente que nem algumas versões de Bíblia trabalham e é meio romantizado, e é uma verdade, eu não estou dizendo que não é, não se escandalizem comigo, embora o Evangelho escandalize as pessoas. E eu sei disso, por pregar há muito tempo, o Evangelho. Mas assim, Jesus te ama, ele morreu por ti. É muito romântico isso, irmãos. Sério mesmo, falando bem tranquilo para vocês, isso é romântico demais, e é verdade. Eu não estou dizendo que não é verdade. Mas é só isso. O que a Bíblia diz? Que o justo morreu pelos injustos. Então é uma substituição penal. Tinha que ser aplicado uma condenação. A ira de Deus tinha que ser aplacada. E quem tomou o cálice da ira de Deus? Jesus. Quem de nós, irmãos, poderia carregar aquela cruz? Nós já falamos sobre isso nesse púlpito aqui. Vocês lembram? Aquela cruz que Jesus carregou, meus irmãos, continha o peso do pecado de toda a humanidade. Nenhum de nós, nenhum homem em toda a história da humanidade poderia carregar aquela cruz. Ou poderia? Somente Jesus, somente um Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nunca deixou de ser Deus. Isso é uma heresia. Somente um Deus poderia fazer o que Jesus fez. Mas como homem, ele foi tentado e não pecou. Sujeito às mesmas tentações que nós. Não pensem, homens aqui, que Jesus não foi tentado como a gente é tentado no dia a dia. Ele foi. E foi até pior, porque ele sofreu. Diz que doeu nele as tentações. Nós temos uma natureza caída. Desde o Éden, desde Adão. Jesus não. Então doeu mais em quem? Vocês imaginam Jesus sendo tentado, meus irmãos? Olha só o Evangelho. Quando lá em Gênesis diz, façamos o homem, Jesus estava presente. O Deus perfeito fez um homem perfeito. O homem era perfeito, até ele desobedecer. Até ele pecar. Aí ele ficou imperfeito, ficou caído. Daí esse homem não consegue mais voltar, entenderam? Ele não tem mais um caminho de volta. E aí esse Deus que criou esse homem, pegou lá do barro, do pó da terra, né? E fez esse homem. O que ele se faz? Ele se faz homem. Vocês estão entendendo? Ele se faz homem e morre por nós numa cruz. Glória a Deus. Jesus se fez homem. Deus se fez homem. Se fez barro e morreu por nós. Essa é a solução, meus irmãos. Está aqui já pulei direto. Como é que essa solução é uma solução consciente, né? De novo errei ali, para mim. Qual é a minha resposta? A minha resposta deveria ser, aqui eu botei como pergunta, tá? Mas deveria ser uma afirmação. As pessoas que já ouvem há mais tempo a gente aqui sabem, quando eu preguei o evangelho para minhas filhas, né, a Duda e a Sofia, eu e minha esposa, quando pregamos o evangelho para nossas filhas,
eu tinha um termômetro que eu precisava ouvir delas. Que é tipo assim, eu preciso ser salvo. Eu tinha que ouvir isso. Enquanto eu não ouvisse isso, eu não dava como... E eu continuava pregando. A gente não pode se enganar, meus irmãos. Tem muitas pessoas que são convencidas, elas convencem a si mesmas que elas vão viver uma religiosidade, vão estar junto com os irmãos, está tudo certo. Mas se tu não tem o entendimento que tu precisa ser salvo, quando tu ouve o Evangelho, a resposta é única. Eu preciso ser salvo. Lembra lá de Atos 2? Nós vamos abrir. O apóstolo Pedro prega, e ele prega toda a Escritura. Ele prega desde lá dos patriarcas, lembram? E vai até Jesus, morreu, ressuscitou, foi sacrificado. Aí, da onde é que parte o apelo? Foi do pregador? Vocês lembram? Foi do povo. Lembram? Atos 2? Quando o apóstolo termina de pregar o Evangelho em toda a Escritura, o povo diz: que faremos então nós, irmãos? Parte do povo, partiu daí o apelo. Tipo, se vocês estão ouvindo aqui, daqui a pouco o Israel levanta a mão. O que a gente faz, então? Tipo assim, né? O que eu faço para ser salvo? Vocês estão entendendo? Essa é a reação que nós precisamos ter, irmãos, sobre o Evangelho. No dia de hoje, o que eu preciso ser salvo? Nós temos o Salvador, meus irmãos. Tu tem, como o pastor Michael sempre diz, está à disposição. Só não vai ser salvo quem rejeitar a salvação, a graça. Tu pensa comigo, a pessoa para perder a salvação, é só se ela rejeitar. Só que vê se isso é inteligente. Gente, olha só. Vamos pensar que tudo que a gente está falando aqui é tudo mentira. Se tu acreditar, o que tu perde? Tempo. Fala a verdade. Perde alguma coisa? Nada, não concorda? O Israel aqui me ajudou. Perde alguma coisa ou não? Tempo, talvez. Fiquei indo lá todas as quinta-feira. Mas vamos pensar que tudo isso é verdade. Se tu não crer, tu vai perder tudo isso. A salvação e o Salvador, Cristo Jesus. Vocês entendem as implicações, meus irmãos? Tanto da pregação, do conteúdo do Evangelho, quanto as pessoas que estão ouvindo. O desafio é a gente ser tão claros. O pastor Michael é um dos pregadores mais claros que eu conheço. Ele não está aqui, né? Eu vou ficar elogiando ele. É um homem de Deus. Ele é tão claro, é tão limpo que ele fala, às vezes, assim, que eu fico admirado com ele. Porque o desafio da pregação é esse, tu anunciar o Evangelho, as boas novas, de uma maneira tão clara que se a pessoa disser sim, ela saiba porque está dizendo sim. Uau! Vocês entendem? Se ela disser sim, ela saiba porque está dizendo sim. Agora, se ela disser não, ela saiba porque está dizendo não. Ela também tem que saber. Não, eu não quero porque eu sou muito novo, eu estou bem, tudo bem, eu até entendo o que o pastor está dizendo, mas eu estou com a minha vidinha aqui, vamos ver, vou pagar para ver. Não é assim? Ou estou muito novo, de repente um dia, quando eu ficar mais velho, porque isso aí é a pregação do diabo, vocês sabiam? Sabe como é que é a pregação do diabo? O diabo chega assim nos jovens, mais jovenzinhos, assim, ó, é muito cedo. Isso é o diabo pregando, tá? É muito cedo. Não acompanha a mamãe, não acompanha o papai, né? É muito cedo. Aí, quando tu passa o tempo, tu foi lá, trabalhou, estudou, constituiu família, fez faculdade, não sei o quê. Aí ele vem dizer assim, ó, agora é muito tarde. Viu? Mentirosos. Vocês entendem? É o pai da mentira. Essa pregação é de Satanás. Não é de Deus. Porque o dia que se chama hoje é o dia do nosso arrependimento. Então, qual é a minha resposta? Preciso ser salvo? Me arrepender? Me converter? Sim. Pode passar. Né? Deus, homem, Cristo, resposta. Esse tem sido a organização, o padrão que a gente tem entendido de Gênesis e Apocalipse. A gente quer tentar, de alguma forma, quando a gente lê
A gente está lendo lá, fazendo a leitura em casa, no culto doméstico. Aqui a gente tem esse hábito, viu? A gente lê toda a Escritura em família, né? Todos os dias. E no final, perto do, ou antes, a gente, quando vê, já leu toda a Escritura. Então a gente tem essa habilidade não, esse amor pela palavra, né? Então, assim, acontece que a gente tem visto que a gente pode enxergar isso em toda a Escritura. A gente pode estar lendo um texto lá em Juízes, em Deuteronômio, e enxergar isso aqui. Deus, o Criador, Deus falando, sabe, trazendo algum mandamento, alguma ordenança, tudo. A gente vê o homem, o estado do homem, estavam lá em fornicação, estavam murmurando no deserto, lembram? Né? E depois Cristo, quando um tipo, né? A gente vê um tipo, sempre é um tipo José, foi um tipo de Cristo para salvar o Egito, para salvar o povo de Deus e para salvar a sua família. Olha que tremendo isso, né? Olha onde Deus botou, né? Apontando para o governo milenar de Cristo em Apocalipse. Nós estávamos conversando com o pastor Michael, José é um tipo de Cristo, né? E a resposta que se trata do homem, que é fé e arrependimento. Qual é a resposta que a gente tem dado para a pregação do Evangelho em todo o tempo? Cada vez que a gente abre a Bíblia. A gente tem tido essa humildade, a gente chega e abre a Bíblia assim, eu sou a pessoa mais pecadora que eu conheço, eu preciso me arrepender, eu preciso de mudança. Espírito Santo, me ajuda, santifica a minha vida, né? Confessa os pecados e abandona os pecados e procura viver na graça de Deus, não mais naquela... O crente no limite, conhece o crente no limite? Aquele crente só vive na misericórdia. Não anda na graça, não tipo assim, não avança. Está sempre caindo, sempre caindo. Está sempre naquela linha assim, sempre na misericórdia, sempre com o pezinho, né? Prontinho para... Esse é o crente no limite. E aí, tem tudo isso aqui é graça. Ele nunca vai para a graça, ele nunca avança, ele nunca cresce. Porque ele está sempre dependendo de ser perdoado. Ele nunca quer viver lutando contra o pecado, odiando o pecado, tendo nojo do pecado, porque essa é a vida cristã, irmãos. Nós temos que ter nojo do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ofende a Deus. Alguém aqui em sã consciência quer ofender a Deus? O pecado ofende a Deus. E não ofende só a Deus, sabia? Quando eu peco, eu ofendo a Aline, minha esposa, ofendo a Sofia, a Duda, ofendo a Bia, o Gilmar, vocês, e ofendo a Deus. Vocês estão entendendo as implicações de pecar? Ou tu acha que é só... Quando tu peca, é só tu que está... Não, meu irmão, minha irmã. Quando tu peca, desobedece a Deus, obedece a palavra, faz o que bem tu entende, do teu jeito, e não do jeito de Deus, independente, né, em rebeldia, em oposição, tu está pecando contra a tua família, tu está pecando contra a igreja que tu congrega, tu está pecando contra ti mesmo, mas tu também está pecando principalmente contra Deus, teu Criador, teu Pai. Então é importante essa consciência do pecado, a nossa natureza, que está constantemente em luta. Mas o que se apresenta para nós são tentações, inicialmente. Só que as tentações são humanas, lembra? Não sobreveio sobre vós tentações que não fossem o quê? Humanas. Mas o escape é de Deus. O escape é maior. Aleluia? O escape é de Deus, meus irmãos. Não há o que temer. Não temam o pecado. E não não flertem com o pecado. Não fiquem brincando com o pecado, gente. O pecado ofende Deus. E ofende a autoridade, a natureza, a santidade de Deus. É um pecado gravíssimo. O pecado é gravíssimo. Pode passar. No Evangelho, veja as principais pregações de Jesus, o Senhor e os profetas e apóstolos. Olha que interessante. Eu não vou ler esse texto, mas vou ler aqui Mateus 3, de 1 a 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, essa pregação, ela vai se repetir. Jesus aqui está repetindo a pregação de João Batista, lembram?
Nós cantamos hoje também, porque diz assim, ó, que ele cresça, que eu diminua ali. Está falando de João Batista. Né, o último, não o último, mas um dos últimos profetas, segundo Jesus, ali Jesus vai falar isso, nascido de mulher. Então, Jesus ele dá continuidade na pregação de João Batista. Ele é levado pelo Espírito Santo, é tentado por Satanás, vence Satanás com a palavra, e aí ele inicia o ministério público. Ele começa a pregar. A primeira pregação de Jesus, arrependei-vos. Igualzinho. Igual a quem? João Batista, mas igual a quem? Igual a Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas. Quer ver? Pode passar, filho. Olhem só isso. Deuteronômio, 1 Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Salmo. Tudo isso aqui é sobre arrependimento. Então, estou mostrando para vocês a pregação de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, que é uma pregação do Evangelho, é um conteúdo do Evangelho. A pregação do quê? Do arrependimento. O arrependam-se. Arrependam-se dos vossos pecados. Lembram de Atos 2:38? Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E isso vai se repetir em Atos mesmo. Então, esse padrão da pregação também é importante lembrar aqui. Arrependimento. Nós precisamos fazer que as pessoas tenham consciência assim, eu preciso me arrepender. Porque se a pessoa ouviu o Evangelho, o conteúdo dele, e tipo assim, eu estou bem, não preciso me arrepender de nada, eu acho que ela não ouviu o Evangelho. Aliás, eu tenho certeza que ela não ouviu o Evangelho. Porque não há uma pessoa que fique impune. Todos pecaram. E todos são culpáveis. Está em Romanos. Todos são culpáveis, a não ser os que estão em Cristo Jesus. Que se arrependeram, que tiveram fé e arrependimento. Deus não inocenta o culpado. Isso está na Escritura muitas vezes. Deus não vai inocentar o culpado. Mas aí é duro, né, pastor? Como assim? Eu não creio nesse Deus aí. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. É um Deus de verdade. Pode passar. Então, isso aqui tudo é texto sobre arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês viram quantos? Vai passando. Vamos lá. Isso aqui já é um conteúdo que a gente separou do livro. O que não é o Evangelho? Não é somente. Ele não é. Não é apenas que tudo está bem conosco. Né? João 16:33 diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a chamada, uma vez nós estávamos nos homens aqui, não sei se o Samuel, o seu Gilmar, o Adriel, o Gaúcho, até o Israel chegou a ouvir, nos falou assim, o primeiro chamado de um homem, de um cristão, é para morrer. Isso é bíblico. E muitos acham, não, quando eu sou chamado para o cristianismo, eu vou enriquecer, eu tenho 3.000 bênçãos, não é o que falam aí os pregadores itinerantes, né? Vou enriquecer na vida, você, né? E Jesus falou, né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que daria esse homem em troca da sua própria alma? Lembram as palavras de Jesus? Trabalhar não pelo que perece, mas pelo aquilo que não perece, pelo aquilo que é eterno. Não ajuntem riquezas aqui nessa terra, mas acumulem tesouros. Não, perdão, é o contrário. Não acumulem riquezas aqui, mas ajuntem tesouros lá no céu. O que as pessoas não entenderam? Porque o coração delas está aqui. Elas querem ter sucesso. Existe, meu irmão, sabe qual é o sucesso? É tu ouvir assim, sede bem-vindos, benditos do meu Pai, e adentrai a morada eterna. Isso é sucesso. Sabe o que é fracasso? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Mas eu sentei à mesa, eu comi contigo, eu fiz projeto amor, eu fui todas as quintas-feiras, todos os domingos, eu fui lavar a casa no Sarandi. Não te conheço. Te afasta. Isso é fracasso. Eu era um trabalhador, trabalhava 12, 14 horas por dia, ajudava os pobres.
Isso é o evangelho, irmãos. Pregado por Jesus. Jesus pregou isso. Sabe o que mais Jesus pregou? Aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem não amar mais a mim, ao evangelho, né, não pode ser meu discípulo. Quem não perder não vai achar a vida. Mas aquele que quiser achar vai perdê-la. O evangelho, ele é duro, ele é condicional, porque ele é tudo ou nada. Ele não é uma brincadeira, onde eu posso, organizar aqui, não. Naquilo que é moralmente correto, eu posso, religiosamente eu posso andar com as igrejas, com os irmãos, mas eu sou aqui, eu gosto de ser isso, de ter aquilo, de fazer minhas... Não existe isso com Deus. Ou é tudo ou é nada. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Isso é o evangelho. E o evangelho diz que nós temos que morrer. Esse é o primeiro chamado do evangelho. Tua morte. Para essa vida, para Satanás, para o inferno, para o mundo maligno, para esse sistema. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aleluia. A paz que excede todo entendimento. Que guarda a nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus, como diz a Escritura. E às vezes a gente não vai entender, mas a gente vai crer, amém? Às vezes a gente não entende, mas creia. Creia, mesmo contra a esperança. Nem Abraão. Creia. Creia, irmão. Creia. Vale a pena. O cristianismo não é uma sessão de terapia ou de autoajuda. Um dos maiores riscos do cristianismo hoje é passar gradualmente de mensagem e crença da cruz para uma religião de bem-estar, de bem se sentir. Então as pessoas querem se sentir bem, as pessoas querem, Vamos abrir ali, Gálatas 6. Esse aqui, 3:8, a gente já leu. Gálatas 6:12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circunstanciar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, ou seja, a pessoa ela não se envolve, de repente ela não prega o evangelho, ela não é assim tão comprometida, ela não é radical por Cristo, porque ela não quer ser comprometida. Abre o outro texto também, 2 Coríntios. Não quer ser perseguido, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Outro texto ali. Então, as pessoas elas estão procurando autoajuda, se sentir bem. É óbvio, meus irmãos, que tu precisa ser consolado, tu precisa ser amado, incentivado, motivado, todos nós precisamos. Mas se a motivação maior da nossa vida não é a cruz de Cristo, não é o próprio Cristo, nada mais vai ser suficiente. Nada mais, meus irmãos. Nós lemos Filipenses 3 no início. Volta lá no texto, lá está lá. A partir do versículo 7. Se Cristo não é suficiente para te motivar, o que mais é? Dinheiro? Casa, carro, bens? Teu marido? Tua esposa? Eu digo sempre para os solteiros, quando eu vou conversar, se Jesus não é suficiente, ele não é o teu amado, ele não é tudo para ti, tu não está pronto ainda para um relacionamento. Porque não é um que nem no pagode, desculpe
Você é minha cara metade, como é que é? Isso não existe. Seja inteiro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de receber uma esposa inteira ou uma metade de uma esposa? Um marido inteiro ou uma metade de um marido? Então, como é que papo é esse de metade aí? Isso não existe na Bíblia. Então, tu recebe uma pessoa inteira, que Cristo é tudo para ela. Glória a Deus! É sobre isso. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Vê o 5, deixa eu ver. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, né? Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, né? À direita e à esquerda, né? Por honra, por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, né? Até ali tá bom. Então, na verdade, assim, a vida cristã realmente não é um mar de rosas. Então, se tu está procurando, assim, uma vida sem relacionamento, sem envolvimento, né? A Bíblia vai falar que até as amizades, né? Ferro com ferro se afia, né? Isso é bíblico, irmãos. Se tu não quer te afiar com ninguém, prefere ficar sozinho, não quer congregar, isso é um problema, porque isso é perdição. E essa é a famosa religião do bem-estar atual aí, né? E muitas pessoas estão desigrejadas, estão buscando os deuses dos seus ventres, né? Porque não conseguem, né? Tipo assim, eu não me sinto bem. Pergunto assim, irmão, por que tu não apareceu mais? Eu perguntei para o irmão, né? Eu não me sentia bem. Eu ouvi a pregação e me sentia mal. Eu falei, será que não era Deus falando para ti que tu tinha que mudar? Irmãos, como é tremendo quando a gente vem aqui, nos domingos ouve uma pregação, o pastor Michael veio aqui e prega e a gente vai para casa assim, refletindo, preciso me arrepender. Preciso mudar. Isso é bom. E não aquele engano assim, né? Não entendi nada, tá tudo bem. Isso é engano. É o contrário. O pastor ele tem um dilema, né? O pastor Michael ele nunca comentou isso comigo, mas todo pastor tem esse dilema. Tu chega nas ovelhas e pergunta, tá tudo bem? E a ovelha sempre diz, tá tudo bem. É sempre a mesma resposta, assim, pronta, assim, sabe? Isso é um dilema, irmãos. Porque muitas vezes é mentira. Mentira. E Deus mostra. Deus mostra. Tu pode tentar te enganar, tu pode tentar enganar os irmãos, o pastor, mas tu não engana Deus. Ninguém engana Deus. Por isso, senão a Bíblia não falaria de comunhão, de confissão de pecados, de amizade. Então rasga as páginas da Bíblia que falam sobre isso, então, já que não há essa relação. Porque a pessoa, sabe aquela pessoa que está sempre bem, essa pessoa parece um... A gente não quer que as pessoas estejam mal, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Não vou entender mal aqui a mensagem. Mas também não é verdade que está sempre bem, não. Isso é mentira. E baita mentira. Agora, como é bom quando tu fala a verdade. É bom. É bom. A verdade dói, mas dói uma vez só. Nem uma picada de uma injeção. Tu pega e abre o coração. Hoje não está muito bom. É uma luta, aconteceu isso. Isso sim é de Deus. Não vamos padronizar a resposta que não é o objetivo, mas às vezes dá vontade. Porque tudo bem, né? Tudo bem, né? Conhece? Tudo bem? Volta ali no... Então, assim, não é apenas que tudo está bem conosco. O evangelho não é sobre isso, porque a gente vai padecer por amor de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos padecer. A gente fica sem dinheiro. A gente pode ficar doente, viu?
Pode até ter doença terminal, que Deus nos livre, né? Mas pode ter também. Pode tomar remédio. Não tem nada errado com isso, viu? Isso também acontece. Ou a gente é anjo. Alguém é anjo aqui? Não? Ah, que bom, né? Pode passar para o próximo. Né? Quer ver? Olha aqui, um exemplo ruim de conteúdo, né? Eu tenho de um evangelho atual, né, antropocêntrico. Vamos lá. Conheça a ti mesmo. Olha só, isso aqui tem uma influência do texto crítico, tá? O pastor Michael teve uns 7 encontros aqui ministrando, que são essas Bíblias adulteradas, já que deixaram de ser Bíblia há muito tempo. Mas tem alguns textos que não estão exatamente assim. Eu até não fiz essa conferência, mas isso aqui é baseado em texto, com certeza em texto crítico, nessas Bíblias moderninhas. Porque olha só a mensagem, olha que ruindade, né? Conheça a ti mesmo, uma reflexão para a vida. Isso aqui é um esboço de um pastor, tá, gente? Olha, eu não vou, lógico, não vou expor aqui, tá? Pregação do Evangelho atual, isso aqui é por minha conta. Antropocêntrico, homem no centro, né? Então, o ponto de partida do pregador, da maioria, isso aqui é o homem. Ah, como é que eu pego o Evangelho? Ah, eu falo sobre ele, sobre o homem, depois eu falo sobre Cristo. Essa é a pregação da maioria. A maioria prega assim. Não lembra do Criador, do único Deus, e que ele tem os termos para a vida. Deus Criador, ele tem os termos para o homem, para a mulher, para o casal, para a família, para a sociedade, para a igreja, para tudo, irmãos. Por isso que a gente tem que ir lá para o Deus Criador. É simples assim. Não é questão de método, não. É fazer a coisa como ela tem que ser feita. As pessoas nem lembram quem criou elas. E a palavra vai dizer, lembra do teu Criador. Está na Bíblia isso, né? Eclesiastes, né? Então, a gente tem que lembrar as pessoas que ela tem um Criador. Não é questão de método. 5 leis, não sei do quê. Plano de salvação. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Agora, o ponto de partida do homem, é um pouquinho ruim demais, né? Tem que cuidar nossa pregação. A gente não prega a partir do homem. Isso não é pregação do Evangelho. A partir de Deus. Sempre vai ser do princípio. Né? Conheça a ti mesmo. Né? É uma grande discussão. Olha só, os filósofos, isso aqui está no sermão do pastor, tá, gente? Esse filósofo aqui, Sócrates, né, por exemplo, né? Ele escreveu isso, conheça a ti mesmo, né? Era a grande discussão entre os filósofos do período intertestamentário, próximo ao ano 500 a.C. Sócrates, por exemplo, ficou conhecido por esse grande pensamento, conheça a ti mesmo. Ninguém se conhece tão bem a ponto de ser quem é de fato. Vamos ver o que a Bíblia diz, daí que vem a influência do... Lógico, olha só o texto que ele vai usar, o texto da ceia, né? Totalmente exegese, né? Que a gente ensinou para os irmãos. Exegese, não é exegese, tá? É um abandono da, né? 1 Coríntios 13, 23 a 33, olha só. Em memória de mim, é um olhar para o passado como eu era. Não confundo com o que eu falei antes ali, pelo amor de Deus, que eu falei um negócio parecido aqui no início, né? Que eu não sou como eu era antes. Mas nem devia ter falado isso, mas vamos lá. Olhar para o passado como eu era. Segundo, até que ele venha, um olhar para o futuro, para frente, o que eu posso me tornar. Ver que não é sobre Cristo e não é sobre a eternidade, é o que eu posso ser aqui. Esse é o sentido, tá? Eu posso ser bem-sucedido, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter sucesso profissional. Gente, não está proibido. Se tu vai glorificar a Deus, seja o superintendente da caixa. Amém, glória a Deus. Seja o superintendente da caixa. Se isso vai glorificar a Deus, que seja. Mas não bota o coração nisso. Jamais. Esse é o ponto. O ponto é esse. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Quando vos ajuntais para comer, é um olhar ao seu redor, né? Sou relevante. Tipo assim, a pessoa tem carência de atenção, né? Precisa ser notada, enfim. Mas, enfim, examine-se a si mesmo, é o grande problema do homem, né? Se ele não se conhece, precisa se conhecer. Gente, o mundo, ele vai dizer isso, conheça a ti mesmo, saiba o teu potencial,
Aí tu chega diante de Jesus, o Salvador, né, o cumprimento da promessa, a salvação, ele vai dizer assim, ó, negue-te a ti mesmo. Vocês entendem a diferença do Evangelho? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso que está na palavra, irmãos. E vai dizer lá no final do capítulo 2 de João, que Jesus não precisava que ninguém lhe apresentasse o homem, porque ele conhecia quem era o homem. Não precisa que ninguém dê testemunho do homem, eu sei quem é o homem. Está no final do capítulo 2 de João. É incrível esse texto. Não se preocupe, eu sei quem é o homem, não precisa me apresentar o homem. O homem é caído, é corrupto, desesperado, tem um coração desesperadamente corrupto. Enfim, pode passar. Tem os versículos ali em Provérbios, que é das versões moderninhas, não é ACF, mas enfim. Eu não vou entrar nisso, eu podia até ter feito para mostrar para os irmãos, que a gente teve um intensivo aí de 7 encontros que foi sobre isso, né? A diferença de versões de Bíblias. Existem as Bíblias que são palavra de Deus, são fiéis, e as que já não são mais. Né? Vamos lá. As más notícias, né? Todos somos pecadores, mortos em delitos e pecados, né? E nenhum morto tem vida, a não ser que Deus infunda nele a vida, por intermédio de Cristo. Cristo é a vida. Não podemos dizer que somos cristãos, né, e quebrar de modo consciente, né, repetido, né, repetitivo que seja, né, e alegres as suas leis, né? Tipo assim, em paz, né? Tá ali infringindo, pecado, vai dizer em 1 João, é transgressão da lei de Deus. Sobretudo, o pecado é isso. É transgredir o caráter, é ofender o caráter de Deus, transgredindo sua lei, suas ordenanças, seus princípios, seus valores. Então, dessa forma, irmãos, tem pessoas assim, ó, que elas conscientemente elas caem em pecado, não abandonam os pecados, não confessam, não abandonam pecados e continuam vivendo diante de Deus como se, tipo assim, como se Deus não existisse. Já pensaram? Como um ateu. Tem pessoas que não conhecem o Evangelho e vivem como se Deus não existisse. Vivem em pecado e em paz. Só que não, né? Não tem paz com Deus. O que está em Romano. Tenha paz com Deus. Tenhamos paz com Deus. Pela justificação, pelo arrependimento, pela fé e arrependimento. Né? A ira de Deus aparece porque temos pecado diante dele. Irmãos, o juízo, a ira de Deus, ela se manifesta pela rebeldia, pela independência, pela desobediência desde Gênesis. Lembra do certamente morrerás? O juízo. Deus não inocenta o culpado. Fora de Cristo não há salvação. Nosso Deus tem ira. Uma santa e justa ira. Pode passar. Então aqui são textos, ó. Olha lá, ó, 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos do diabo. Eu cortei uma parte só para ganhar tempo ali. Que qualquer que não pratica a justiça de Deus, né, obediência, e não ama seu irmão, não é de Deus. Nós falamos aqui nesse púlpito, existem 2 tipos de pessoas, de filhos no mundo. Os filhos de Deus, que estão em Cristo, o Filho de Deus, co-herdeiros, né, seus irmãos, e os filhos do diabo. É uma má notícia, né? Mas ela é a verdade. É o Evangelho. A condição. Olha esse texto ali. Ó. Assim sabemos que se o Senhor lembrar da tentação... Eu não vou ler esses textos que eles são bem... Mas eu vou recomendar eles. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui eu vou ler. Efésios 2, né? E ele vos vivificou estando vós mortos nas ofensas e pecados, e que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, aqui é Satanás, tá? Da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui nós temos os desobedientes, filhos da desobediência, que não são os filhos de Deus, tá?
entre as quais todos nós também antes andávamos, né, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, alvos da ira. De quem? De Deus, irmãos. De Deus. Sua justa e santa ira. Como outros também. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, que nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem as torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes as ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, tem herança, né, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, né, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, está falando de nós éramos trevas, tá? Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pode passar, né? Deus odeia o pecado, né, e o pecador. Então, isso aqui é muito interessante. Eu vou dar um salto aqui, até pelo tempo. Gente, nosso Deus, vocês estão vendo aqui, ó, está escrito, ó, Deus é o justo juiz. Tem toda a base, eu posso passar para quem quiser bem tranquilo depois. O mesmo Deus lá do dilúvio é o Deus da arca, o Deus da aliança, né, do arco, né? Mas vamos desenvolver isso aqui, pode passar, filho. Aqui, ó. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bem, de fato, essa frase parece boa, né, estampada numa camiseta cristã, mas ela não é bíblica. E ela tem um problema gravíssimo aqui. Porque uma vez a gente já falou aqui, mais de uma vez, pastor Michael ou eu, né? Quem é que vai para o inferno? É o pecado? Ou é o pecador? É o pecador. É o transgressor. É esse que é separado de Deus pela eternidade. Porque Deus odeia o transgressor também. Vários textos na palavra a gente pode ver isso. Não são poucos. Tá? Né? A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Sim, é verdade que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, Romanos 1,18. Mas não só contra ela, basta olhar para o Salmos 5, versículo 5. Né? Bota ali o Salmo 5, versículo 5. Praticam a maldade. Tem mais textos, mas a gente não tem um tempo hábil para ler hoje. Então a gente consegue provar que Deus odeia o pecador. Esse que não se arrepende, o obstinado, né? Sabe a pessoa obstinada? Que ela continua, né? Ela está de passos largos para a perdição, para o inferno, e não tem jeito. Ela rejeita Cristo, rejeita a fé, rejeita a graça salvadora. Aquilo não tem jeito mesmo, entendeu? Então, esse aqui é um pastor conhecido nosso, Paul Washer, né? A gente super indica, né? Para quem não conhece. Esse é o material dele, né? Então, eu digo assim, Deus é só amor. A gente teria um problema com essa frase também. Deus é amor. Isso está lá em 1 João. A questão, ele é um atributo de Deus, mas isso não resume Deus. Tá? Passa aí, filha. Né? Deus não é apenas amor, né? Quem ama é sempre permissivo, passivo, deixa fazer tudo o que o outro quer. Deus também tem outras características: único, criador, justiça, santidade, soberania, ira, né? Destacar somente o amor é uma distorção. Fica aquém do que realmente Deus é. E é um desconhecimento, é uma ignorância, porque os atributos de Deus é base para pregar o evangelho. Tem que conhecer os atributos de Deus. Né? Por isso que é tudo que a Bíblia diz. O que realmente a Bíblia diz que Deus o é. Pode passar. Isso aqui eu não vou entrar porque não tem tempo hábil, né? Aqui. Isso aqui eu gosto muito desse quadro aqui. Olha só comigo. Isso aqui, ó. Como as pessoas entendem os atributos de Deus. Olha aqui o amor, ó. Vocês estão vendo que ele é maior que os demais? Ele vem bondade, ó, também é grande, misericórdia.
Aí começa a diminuir, ó, justiça, santidade, soberania, porque daqui, ó, isso aqui é questão de governo, de autoridade. Então, quem governa a minha vida sou eu. Então, a soberania vai diminuindo, entendeu? Conforme a desobediência vai desequilibrando a balança, estão entendendo? Majestade e ira é quase... Tem gente que nem acredita nisso aqui, ó. Deus tem ira, está mentindo ali. Dá uma pesquisada. Se Deus tem ira ou não, tu vai ficar impressionado com o que tu vai ler. Bom, a gente leu aqui, né? Alguns textos. Mas vamos lá. Como ele se apresenta na Bíblia? Como é que é os atributos de Deus de fato, irmãos? Assim, coesos, iguais. Não tem Deus, não é um Deus desequilibrado, né? Ele é um Deus perfeito, santo, irrepreensível, imutável. Então tá aqui, ó. Olha aqui, o amor é igual ao quê? A ira. O amor é igual ao quê? A justiça. Deus é o justo juiz e nos ama muito, que quer nos salvar. Deus quer nos salvar, por isso que ele enviou o Cristo. Está disponível a todos nós. É salvação em Cristo Jesus, somente. Né? Os textos ali, ó. Romanos 2, de 2 a 6. Ó. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Tinha uma continuação ali, né? E também o de baixo vai falar a questão de justiça, da manifestação de Deus. E esse texto aqui eu não posso deixar de ler, 2 Coríntios 5, 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, com uma substituição penal, assumiu o nosso lugar. Sofreu a penalidade, a acusação. Levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões. E eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que preciso ser salvo. E não posso me salvar por ouvir tão grande amor, tão grande verdade que é esse evangelho. Nem de longe a gente abordou todo o evangelho, mas tocamos pelo menos na superfície do que ele é, como em Romanos, todos culpados. Cristo, Salvador, perfeito, inculpável, impecável, santo, Deus, homem. Justiça de Deus. Jesus se tornou a justiça de Deus. No nosso lugar, nosso Salvador, nosso resgatador, nosso Salvador. É a solução para esse tão grande problema do pecado. E qual é a resposta? Venha na próxima quinta-feira, o pastor Michael vai estar ministrando qual é a resposta que nós vamos dar diante de tão grande verdade sobre fé e arrependimento. Que é a função, a responsabilidade humana diante de tão grande soberania, né, e autoridade. Meus irmãos, por hoje, só passa mais um, deixa eu ver uma coisa, né? Não, isso aí, não, era só, até ali tá bom mesmo. Já deu, né, pastor, o horário? Então, Deus abençoe a todos os irmãos, que a gente possa receber esse evangelho todos os dias no nosso coração, né? E a gente aceite tão grande salvação.